Olá, boa noite a todas, todes, todos. Eu sou Lívia Cabreira. Eu sou Lívia Cabreira. Sou. Desculpa, eu tô com 1000 aparelhos ligados aqui, fiquei meio confusa, mas bora lá. Eu sou Lívia Cabreira, sou uma das programadoras do Cinearte UF. A gente tem feito esse projeto de exibições virtuais todas as quintas-feiras. Esse mês a gente está programando, então, algumas homenagens, alguns encontros, e uma dessas homenagens é ao querido professor Moreno, que infelizmente faleceu recentemente, e, e aí, através do contato de duas pessoas que estão aqui conosco hoje no debate, a gente se aproximou, né, da obra do Moreno, pudemos assistir aí 5 filmes feitos ao longo da carreira do professor Moreno. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui breve, avisando vocês que quem quiser mandar pergunta e comentário, pode mandar pelo chat, que a gente vai vendo aqui e vai respondendo na medida do possível, tá? Fiquem à vontade e vamos lá. Então, vou fazer uma breve apresentação do Moreno em cima de um texto que o Lucas Parente, que está aqui com a gente, escreveu. Fiz um resuminho, mas eles vão falar mais depois sobre as descobertas da carreira do Moreno. Nascido em Fortaleza no ano de 1949, Antônio do Nascimento Moreno foi um criador precoce e obstinado. Realizou filmes e animações experimentais, publicou livros oriundos de suas pesquisas e atuou como assistente de direção e montagem em diversos filmes, tal como O Amor Maldito, de Adélia Sampaio, de 1983. Ministrou disciplinas de animação no Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense de 1983 a 2018, quando ele se aposentou. Chegou ao Rio de Janeiro em 1964 e fez parte da geração Paysandu, marco na formação da cinefilia na cidade do Rio de Janeiro. Também foi fundador do Grupo Fotograma em 1968, oriundo do recém-dissolvido Centro de Estudos de Cinema de Animação, que havia surgido na Escola de Belas Artes, e que acabou se dissolvendo em 69 devido à perseguição da ditadura militar. Nos anos 70, junto a José Rubens Siqueira Stil, que é o Pedro Ernesto Stilpen, fundou o Grupo Nós. A pesquisa, como eu disse, e a curadoria dessa sessão, elas foram feitas pelo Lucas Parente, pelo Janci Vieira. Ambos estão participando aqui do nosso debate. Então, vou falar rapidinho do Lucas. Ele é formado em História e Filosofia. Ele se dedica ao cinema e à escrita, realizando projetos em parcerias com diversos artistas e cineastas. Dentre seus filmes destacam-se o Satã Satier, ou Memória de um Amnésico, média-metragem realizada em parceria com Juruna Malon, e Calypso, longa-metragem realizada em parceria com Rodrigo Lima, que também já teve alguns filmes exibidos aqui no nosso projeto. Em 2019, ele trabalhou revisando e catalogando curtas-metragens na Cinemateca do MAN. Tal pesquisa está no cerne da curadoria e produção do Urubu Cineclube, parceiro nosso dessa sessão, que a cada mês exibia na Cinemateca a obra de um curta-metragista brasileiro convidado para um debate após a sessão. Nos anos de 2018 e 2019, estabeleceu parcerias com a empresa Cinecolor, logrando digitalizar 9 curtas-metragens, cujas cópias únicas estavam em vias de deteriorização. Dentre os filmes digitalizados, destacam o Eclipse, que vocês assistiram, de Antônio Moreno, As Sertanejas, de Eliseu Visconti, e A Nativa Solitária, de Francisco Almeida Fleming. A gente também... Arthur, se quiser, pode pôr aí o Lucas. Isso. O Jansen Raveira é também nosso convidado aqui, participou da curadoria, é cineasta de animação e se dedica profissionalmente à produção audiovisual há 2 décadas, tendo acompanhado desde o início o recente crescimento da indústria de animação brasileira e efeitos especiais. Foi animador e videografista da Rede Globo, na Conspiração Filmes, Labocine Digital, Cópia Studio, entre outras empresas. Fez composição e efeitos especiais em longas-metragens animados, como O Turma da Mônica e Uma Aventura no Tempo, além de séries de TV como Tromba Trem e Historietas Assombradas, e em curtas-metragens como A Corda e Cascudo. É pesquisador de animação, colega nosso lá do PPG Cine, mestre, doutorando no assunto, desenvolveu trabalhos em videomapping e cenografia em projeção. Seus trabalhos de direção incluem a série de TV A Turma da Mônica e o premiado curta-metragem Como Comer um Elefante.
E a gente também convidou, né, para participar com a gente o Daniel Pina, que é professor lá do departamento de cinema, do mesmo departamento que o Moreno fez parte. O Daniel possui graduação em desenho industrial pela Escola Superior de Desenho Industrial e mestrado em design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É professor adjunto do departamento de cinema e vídeo da UF e dos cursos de cursos de pós-graduação e extensão em design e animação. É curador de mostras de cinema e animação brasileiro, foi coordenador da produtora modelo do Centro Universitário da Cidade e tem experiência profissional e acadêmica em design, animação e comunicação, atuando principalmente em áreas de design visual, design gráfico, produção audiovisual, cinema de animação, computação gráfica, cinema, vídeo digital e multimídia, roteiro e storyboard, design de personagens, narrativa, animação brasileira, animação japonesa, cinema de animação japonês, animação no quadro negro e animação sem câmera e flipbook. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu faço essa apresentação formal só porque depois a gente também, isso fica registrado, né, depois no YouTube, enfim, acho que é um importante material histórico. Enfim, e aí, eu não sei, a gente começa pelo Daniel, eu acho. A Daniel, se puder falar um pouco sua relação com o Moreno, e, enfim, sobre os filmes que a gente assistiu, é um bate-papo, fica à vontade. E obrigada mais uma vez. Boa noite, tudo bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite, Lívia, obrigado a todos aí do Acho que está sem som. UF. Não está me ouvindo? O Lucas tinha balançado a cabeça? Tá? Então, ok. Então, eu entrei na... Daniel, acho que está sem som, Arthur. Então, Lívia, eu estou ouvindo aqui, então não sei se... Será que é a saída aí de som, Lívia? Pessoal aí no YouTube, vocês conseguem me ouvir? Eles estão dizendo no YouTube que tá com som. Não sei se é a Lívia que não tá me ouvindo. No Facebook também. Bom, então, vou continuar. Aproveitar que o Jansen está voltando aí. Eu tive a oportunidade de conhecer o Moreno, né, por conta justamente do meu concurso como professor lá para o departamento de cinema da UF. O Moreno já dava aula lá, já há muito tempo, né? Ele foi da banca do concurso. E o Moreno, até então, ele fazia parte das minhas referências bibliográficas, né? O livro do Moreno sobre a história da animação brasileira, até hoje, é referência básica quando a gente trabalha, faz qualquer pesquisa relacionada à história da animação no Brasil, né? Ele arregaçou as mangas e publicou o que, por quase 40 anos, foi o único livro a tratar do assunto. E mesmo os livros que falam hoje em dia sobre a história da animação no Brasil, eles bebem muito no texto original do Moreno, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Moreno já dando aula, já dentro da UF, antes até de eu ter sido chamado lá para assumir a vaga lá como professor. O Moreno chegou, inclusive, a me convidar num dia da animação, né? A gente sempre faz comemorações por várias cidades do Brasil, no dia 28 de outubro, né, que é considerado o Dia Internacional da Animação. E aí o Moreno, eu me lembro que o Moreno
fez uma pequena comemoração na turma dele com os alunos dele, me chamou, né, e pediu para as pessoas levarem filmes que gostavam, filmes que as pessoas tinham como referência, filmes de animação que as pessoas tinham como referência, que se interessavam, e foi ali a primeira vez que eu assisti uma aula do Moreno, que eu participei de uma aula do Moreno, e dali por diante, quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por 10 anos lá na UF, antes que ele se aposentasse, né? De vez em quando a gente tinha oportunidade de conversar, né? Então o Moreno ele tinha um bocado de histórias lá sobre o começo dele na animação. Ele sempre falava uma vez coisas que a gente não vai encontrar registradas em lugar nenhum, né? Por exemplo, quando a gente fala da dissolução de SECA em 69, né? Quer dizer, ele falou, na verdade, quer dizer, a ditadura militar acabou com o grupo, né? Não foi uma decisão do grupo de terminar, mas mais uma questão mesmo de sobrevivência dos integrantes do grupo, dissolver o grupo, né? Então você tem os depoimentos das trocas, das parcerias dele com o Steel, né? A gente vê muito claro no Reflexos, né? Quer dizer, eles tiveram uma amizade de muitos anos, uma amizade. Eu tive a oportunidade uma vez de mediar uma mesa com ele, com o Steel e com o Marcelo Marão, né? E um pouco antes do Steel falecer, e eram amigos de longa data, né? Tem uma coisa de parceria ali no trabalho dos dois, né? Uma coisa, principalmente no início do trabalho dos dois, você vê semelhanças ali na abordagem que os dois têm no material, que é uma coisa que é muito legal, é uma coisa meio... se você tem uma mensagem, se você tem uma ideia, se você quer fazer, você pega e faz, e eles vão fazer com papel de embrulhar pão, vão fazer a animação deles com canetinha hidrocor, né? E vão dar o recado deles, né? Numa época em que pouca gente estava fazendo, em que tinha muito pouca coisa, que tinha... Né, tinham vários motivos para você dizer que era difícil animar para não fazer, e eles foram lá e fizeram, né? Então, isso é uma coisa que é muito legal, né? Eu não sei se eu estou falando muito, eu não sei se eu estou falando pouco, eu acho que, de repente, era legal deixar as outras pessoas falarem também, e aí, a partir daí, a gente... enfim, e abordando os assuntos, assim, vendo as perguntas de quem está no debate. Tem vários alunos meus aqui no chat do YouTube. Eu não estou vendo o Facebook, mas legal. Boa noite para vocês todos aí. Que bom que vocês vieram. E aí? Lucas, Jansen. Eu não sei se a Lívia está ouvindo, e aí, que tá para esse programa de som, né? Não sei se quer falar. A gente dá o golpe e a gente assume o comando. Lívia está ouvindo a gente pelo celular. Não sei se o Jansen quer falar alguma coisa. Eu não sei se ele está meditando. Vamos lá, Jansen. Vou admitir que é o seguinte. Peraí, estou escutando vários sons agora. Melhor. Eu vou admitir que eu não preparei muito. Eu não preparei nada, porque eu estava falando com a Lívia, porque eu ainda estou muito consternado, sabe? Porque, o Moreno foi, assim, além de ser meu professor, meu orientador, assim, foi meu amigo por 20 anos, sabe? E assim como eu trabalhei com o Steel, e assim, detalhes, assim, fiquei 6 meses procurando ele, que não conseguindo ter contato até a notícia do falecimento, e hoje eu tô com as memórias dele aqui em casa. Eu tô com as últimas latas de filme, não tive nem coragem de mexer nas coisas ainda. Eu ainda tô muito chocado. Eles falem um pouquinho e eu vou entrando no assunto.
E assim, eu acho que achei um filme inédito ainda. No meio de tudo. Mas eu tô tentando ver se eu consigo encontrar os últimos artigos dele. E defasar a moda ficando no computador alheio, né? Você encontrou um filme em 16mm, é isso? Pois é, o 16, assim, deu pra, não resolvi, não desenrolei porque estava muito bem fechadinho. E eu não sei se ele era se aquilo ali era uma master de som, ou se Night, que era ou se era uma cópia final, ou se correspondia ao que estava lá dentro. Mas não, porque ele tem muita lata de. É que como ele fez animação na película, então ele vendo filmes lá para poder para exercício. Então, tipo, esse é um cuidado que tá. Aliás, assim, tá bem. Não é do Tá travando demais, eu não sei. Eu acho que é geral, né? Tá difícil de entender o Jansen. Deu uma congelada agora. O Jansen, eu acho que provavelmente de nós três foi o que conviveu mais de perto com o Moreno nesses últimos anos, assim, últimos. Ele falou 20 anos, né? Desde do tempo dele como aluno, a orientação do TCC dele, do como comer um elefante, né? Então, imagino que foi bem pesado, um ano já muito pesado, né? Quando o ano passado e esse ano também, né? Quando a gente soube da notícia da doença do Moreno e depois quando ele veio a falecer e na mesma semana também a gente já tinha perdido o Horace Young, então foi que é o outro animador, o Moreno, uma história, eu estava comentando, eu nunca ia adivinhar o Moreno, o primeiro trabalho com o Moreno na animação. O Moreno entrou na animação trabalhando para o Horace Young, né, que por sua vez, uma vez deu um show quando a gente estava, né, foi um espetáculo assim, a participação dele quando a gente quando teve uma exibição do Sinfonia Amazônica na Cinemateca do MAN, né? A Márcia Latini levou a cópia que ela estava restaurando na época da sobrinha do Anelli Latini, e o Horácio estava lá e ele foi falar com ela e ele contou lá como o Anelli Latini influenciou o trabalho dele, fez, e que ele começou a trabalhar com animação no estúdio do Anelli Latini, e o Moreno começou a trabalhar com animação no estúdio do Horácio, né? Ele comentou isso uma vez comigo, quando eu falei que eu tinha conhecido o Horácio, que foi uma coisa assim que eu nunca ia imaginar, e que é muito legal, que são duas pessoas, né, que são importantíssimas, né, para a história da animação no Brasil, né? Sim. Eu não sabia dessa história. Eu conheci o Antônio Moreno, na verdade, assim, a primeira, já que a gente estava, né, contando um pouco como cada um chegou até o Antônio e tudo mais, foi em 2008 que eu estava terminando minha graduação de História na UF, e eu assisti as aulas como ouvinte do Roberto Moura, de História do Cinema Brasileiro, e que eu ia lá como ouvinte. Eu acabei fazendo monografia na época sobre chanchada, né? E aí, no final da história, né? E aí teve uma aula do Roberto Moura que me marcou, assim, na verdade, até hoje. Estou ainda nessa aula, que é uma aula que ele deu sobre o que o Roberto Moura chama de cinema alternativo, né? E que, enfim, que a gente pode chamar também de curta-metragismo brasileiro ali dos anos 70, sobretudo. E ele exibiu o Eclipse no final da aula, se eu não me engano.
ele exibiu algum outro curta também. E eu fiquei muito chocado com aquilo. Quando terminou a aula, eu fui falar com o Roberto Moura, perguntar se eu tinha como fazer uma cópia do filme, como eu fazia para ver esses outros filmes do cinema alternativo, do curta-metragismo e tal, né, ligado ali a toda a história, assim, enfim, a história longa, né, que vem desde o cinema, do Festival de Cinema Amador, etc., né, em 16mm, que tinha ali no Cine Paissandu, né, e que depois tem a lei do... Depois, no final dos anos 70, surge a lei do curta, tem toda essa história, enfim. Que, digamos, termina com o fim da Embrafilme, né? E em 1990. E aí o Roberto Moura me convidou para ir na casa dele e ele me mostrou que ele era a pessoa que guardava as cópias de vários filmes que ninguém mais tinha essas cópias, tudo em VHS, ele tinha vários VHS com filmes. E aí eu peguei e tinha um VHS com os filmes do Antônio Moreno, né? Tinha do Steel também, um outro VHS. E aí eu fui pegando esses VHS e, na época, o que me parecia melhor a se fazer era passar tudo para DVD, né? E depois, enfim, depois de 10 anos, eu vi os filmes, passei esses filmes. O Eclipse, naquela época, já se tornou para mim, assim... Considero-se um devoto, assim, do Eclipse, assim, é o filme que eu mais passo, provavelmente o filme que eu mais vi na vida, assim. E eu já naquela época, em 2008, ficava projetando essas cópias em cineclube, em lugar, sei lá, tudo, festa, enfim, ficava exibindo os filmes e falando disso, impressionado com essa história desses curta-metragistas que ninguém praticamente conhece. Aí, né, que é uma geração, digamos, uma terceira geração, né, que não é nem a geração do cinema novo, nem do cinema marginal, é uma geração que não tem muito um gênero tão marcado e que é um pouco mais, né, fica fora da historiografia do cinema nacional, sobretudo até porque não fizeram curtas, né, somente. E os curtas-metragens ficam de lado, né, digamos, da historiografia praticamente. E aí... 10 anos depois, em 2018, agora 3 anos atrás, eu comecei a fazer uma série de projetos na Cinemateca do MAM e aí eu encontrei esses DVDs que eu tinha e fui passar para o HD, né? Você vê como são essas histórias dessas cópias, né? Um filme que foi né, uma cópia combinada que foi passada para um beta, provavelmente, que passou para um VHS, que passou para um DVD, depois foi bater num HD, né? Depois, enfim, vai para o YouTube, etc. E aí, eu digitalizando esses filmes, passando para o computador, eu revi o Eclipse, revi uma série de filmes da Corsina, que era uma cooperativa, né, de cineastas ali do final dos anos 70, início dos anos 80. E eu comecei a me perguntar onde é que estavam essas cópias, onde é que estão essas cópias, onde estão esses cineastas, entendeu? E aí eu propus ao Hernani, da Cinemateca, de fazer um cineclube. Depois que eu já tinha feito uma amostra da Corsina e comecei a conseguir mapear essas cópias. E aí, a primeira sessão do Cineclube eu decidi fazer em homenagem ao Antônio Moreno e ir atrás do Antônio Moreno, porque até então eu não conhecia, não sabia nada do Antônio Moreno, eu conhecia os filmes e sabia que ele era professor da UF, mas fora isso, eu não conhecia. E aí eu consegui, através de amigos, um e-mail dele, escrevi para ele, pedi o telefone dele e liguei para ele. Na época eu estava morando em Niterói, agora em 2018, né? Uns 3 anos atrás. E aí a gente ficou horas no telefone conversando. E para mim era uma lenda, assim, era uma figura que era uma lenda, né? Assim, tipo, o Eclipse para mim era, assim, para mim, assim, sem querer ficar, né? Mas é a maior obra-prima de cinema experimental, de animação brasileiro, assim, eu acho um filme, assim, que é uma bomba, assim, que ele mistura filme-ensaio com animação direta em película, todo um trabalho textual. Tem um livro do Eclipse também, porque ele fez um livrinho que ele fez, deve ter poucas cópias desse livro, tem um que está na Cinemateca do MAM, que é uma versão em livro do filme. Então é um filme que o som ele funciona independentemente da imagem também, você pode ouvir o filme, você pode só ver o filme, ele pode ser um livro, é o texto, é uma coisa assim muito incrível, assim. E muito, não sei, atemporal, assim, né? Eu não consigo nem saber de quando muito bem o Eclipse, uma coisa...
ao mesmo tempo que é uma espécie de lambida das feridas dos 21 anos da ditadura militar, que é o verdadeiro eclipse, né? E é um filme, como é um filme que ele mistura um lado muito sombrio, assim, com um lado muito exuberante, vitalista, sobretudo nesse sentido que eu acho o filme uma bomba, assim, né? Porque ele é um filme de muito sofrimento e de muita beleza ao mesmo tempo, né? E aí a gente organizou a primeira sessão do Urubu Cine com os filmes do Antônio Moreno. Depois eu consegui um apoio e tal da Cinecolor e da Cinemateca, e consegui pegar a cópia no Arquivo Nacional do Eclipse mesmo, que não é uma cópia, né? Não é nem um negativo nem uma cópia, é o original dos desenhos em nanquim, né? Fotograma por fotograma, porque na verdade ele pegou o negativo e como ele não queria fazer, ele poderia fazer com uma película transparente e gerar um contra-negativo e a partir do contra-negativo gerar as cópias. Uhum. Mas ele não tinha dinheiro sequer para fazer isso, então ele decidiu fazer diretamente no negativo, né? Então ele pegou o negativo, revelou o negativo, que vira uma base laranja, e a partir disso, nessa base, que ele pintou o filme com as cores todas invertidas. Porque tudo que a gente vê no filme, as cores estão invertidas. Ele fez como um negativo. Então, as cores da bandeira do Brasil é roxo, para fazer o amarelo, entendeu? E tal. Então, assim... É um filme, assim... Quando eu peguei essa cópia, assim... Que não é a cópia. Enfim, quando eu peguei o filme e levei para São Paulo, foi uma coisa assim, eu nunca carreguei uma coisa comigo que eu sentisse tão preciosa, sabe? Porque eu levei comigo para São Paulo e com um medo enorme de acontecer qualquer coisa comigo e com o filme. E quando eu cheguei na Cinecolor para digitalizar esse filme, os caras ficaram completamente boquiabertos, assim, me chamaram os técnicos e falaram, cara, o que é isso? Entendeu? Assim, como é que... E eu tudo com muito medo de colocar aquilo num scanner, assim, porque cada vez que a gente tirava, né, desenrolava o filme, ia craquelando e soltando o nanquim, né? Mas a gente, enfim, eu liguei para o Hernani, né, para a Débora Brutucci, né, e tal, que trabalham com preservação, perguntando assim, o que a gente faz, né, com isso, porque eu não trabalho com preservação, né? E aí, mas enfim, eles falaram, não, vai, digitaliza, assim, né, chance única para digitalizar, o filme pode ir se deteriorando, mas é melhor que ele tenha uma cópia nova digital, um scanner, entendeu? Do que ficar guardado para sempre ali. E aí a gente gerou essa cópia, que andou rodando bastante, eu fiquei muito feliz eu fiquei feliz com a felicidade do Antônio Moreno dessa cópia, entendeu? De gerar esse scanner em 2K e tudo mais. E aí, enfim, tem todas as histórias da vida dele que ele contou, né? Eu meio que a gente almoçou junto uma vez e aí ele ficou contando histórias, foi meio que quase uma entrevista, digamos assim, para eu escrever esse texto, né? Que eu queria distribuir durante o Cineclube. Mas o que eu queria só para fechar essa fala, depois a gente continuar conversando, é que no debate, os debates do Urubu Cine lá na Cinemateca, eles eram todos registrados, ou com som e vídeo, enfim. E o debate com o Antônio Moreno foi especialmente assim, emocionante, assim. Foi muito forte, sabe? Porque eu cheguei justamente perguntando essa questão de onde vinha o eclipse, né? No sentido assim, como era um filme tão sombrio e tão luminoso ao mesmo tempo, sabe? E aí eu queria ler um trechinho do que ele falou na hora, assim, que eu transcrevi esse debate há uns meses atrás. Aí ele fala várias coisas, ele fala da música do Vila Lobos, né, que chama Rua de Poema, que tá no filme. Fala do processo de revelação, essas coisas de gerar uma cópia, de não ter diretamente, né, do material sem ter conto negativo. Aí depois, no momento, ele vai falar dessa questão que eu ponho a ele. Ele fala assim, e a outra parte da sua pergunta que você me fez era a necessidade de falar o seguinte, tocado você já estava, machucado. Era assim, ia juntando muita coisa. Mas isso não te mata ao ponto de você ter deixar de ter coragem de ter coisas para falar, né? A ponto de você perder a coragem de ter coisas para falar. De ter coisas para pintar, ter luzes novas para apresentar frente a um cenário. Então, o eclipse teve muito isso. É exatamente uma resposta. Que você tem uma coisa interior que te faz pintar de novo, escrever de novo, falar de novo
e sempre com uma luz nova. Uma visão maior e com a maior fortaleza para dizer aquilo. E até ter, dentro dessa tua luz, dessa fortaleza, um senso de humor muito grande que dá uma amainada nessa coisa da repressão. É lógico que você tem que reprimir muita coisa na sua vida, porque senão você endoida. Você fica doido, você fica à toa. Você tem que ser orientado em muita coisa. Mas você, se você é reprimido nas coisas vitais, ou te colocarem a orelha de burro, te mostrando um caminho eterno que você tem que seguir, é terrível. É a mesma coisa que chegar para um músico e dizer que o tipo de canção que ele tem que cantar é só flamenco. Aí fica esquisito, porque tem fandango, tem outros tipos de manifestação. E aí você solta a garganta. Você tem nas sombras nós temos essa capacidade de renascer com cores, de renascer com novas vozes. Com Eclipse, eu ganhei um prêmio no Festival de Gramado, num festival super concorrido, muita gente estava concorrendo, muita gente legal, mas o Eclipse tem a coisa do discurso. Uma vez um professor meu do mestrado me pediu para mostrar o filme para a turma e ele falou, o seu filme tem 2 discursos, a gente pode passar só a imagem, pode passar só o som, pode ouvir só o som depois. Então você pode ouvir vários discursos em cima da experiência que eu fiz com o filme. Tem uma trilha sonora e tem uma trilha de imagem que pode ser separada, enfim, isso, né, que estava falando. Algumas coisas, às vezes, coincidem com o que está sendo narrado, mas outras já está interpretando, como a questão de não haver uma espessura histórica no Brasil. Não tem essência. A tal da palavra essência, ou então, quem está falando, eu não me lembro bem, começa a citar o livro da Clarice, A Maçã no Escuro. E eu boto a maçã no escuro para lembrar do livro, porque né, aparece a maçã e tal, e aparece a palavra essência, né, se transformando, vira essência, né, e tal. O que uma imagem de uma maçã no escuro pode representar para você? Esse tipo de coisa assim. É muita coisa junta no Eclipse, e tem gente que já ficou tonto vendo o filme. Eu joguei de propósito muita informação, e tem muita coisa do Brasil só só em Biafra, de Ícaro, do conjunto da época, músicas que tocavam na época, Leila Diniz, Uma Morte Tão Violenta, esse tipo de coisa está tudo no filme. A vontade de falar de tudo, mas com a perda de memória ao mesmo tempo, muito grande, e uma perda de espaço. Não tinha espaço para falar tanta coisa em 12 minutos, então o filme está super lotado disso. Aí depois, nesse mesmo debate, eu explico para as pessoas que o Eclipse passou na lei do curta, depois de ganhar o prêmio no Festival de Gramado, e foi selecionado pela lei do curta para passar antes do Rambo. Antes do Rambo. Passava o Eclipse, depois passava o Rambo, sendo que o Eclipse é um filme completamente contra a Guerra Fria, contra a ditadura, e o Rambo é um filme de propaganda da Guerra Fria, né? E aí o Antônio Moreno conta da exibição junto com o Rambo o seguinte, ele fala, tinha um cinema, eu não lembro o nome, aqui no Passeio, era um cinema grande, acho que era o Metro, era o que tinha mais no meio, depois da Mesbla. Era um cinema grandão, mais moderno. Eu soube que o Eclipse ia passar lá, e quando eu cheguei lá eu disse, não acredito, era o Rambo. Aí sentei lá na cadeira e esperei a sessão começar. Só faltaram quebrar o cinema. Como é que o público de Rambo, que está esperando ver o Stallone quebrando tudo, vai suportar ver um filme como o Eclipse? Virou uma confusão, que as pessoas falavam, gritavam no cinema, foi uma coisa impressionante. E depois a gente ficou sabendo que durante a lei do curta, os exibidores estavam fazendo isso de propósito. Pegavam os filmes mais experimentais ou reflexivos e passavam com filmes de plateia super popular para exatamente causar essa ojeriza do curta-metragem. E aí, enfim, é isso. Eu fico pensando assim, é bonito também uma hora que ele fala como o Eclipse não é um filme que conta uma história, né, mas é um filme de ideias, de pensamentos, né? E é nesse sentido que eu acho ele bastante particular, assim, porque, enfim, sendo essa mistura de cinema experimental com filme ensaio, assim, e essa bomba toda com relação à história vivida e visceral mesmo, e com relação à história da ditadura. Você falou como o Fotograma, o Seca, enfim, se desmembraram por causa de perseguição, né? Uhum. Assim, falei, Jansen. Até mesmo ele... eu cheguei a fazer com o Moreno um documentáriozinho sobre o estilo, né?
Sabe que é aquela coisa, assim, tudo de mais interessante acontecia, a gente ligava a câmera e não acontecia. O Steel era uma pessoa muito. Ele é uma pessoa na sua frente, outra pessoa quando você liga a câmera. Ele muda o tom de voz e tudo. Então as melhores histórias acabavam que eram sempre na hora que não tá, A câmera ia estava ligar o desligada. botãozinho. Então, que exatamente era a questão que o apartamento do Steel e o do Moreno eram aparelhos, né? Eles esconderam muita gente. E o Moreno viveu na paranoia por muitos anos, porque era coisa de ir comprar pãozinho na padaria, ter gente e saber que tem gente seguindo. Eles foram vigiados por anos, né? Então, essa coisa mesmo do eclipse mesmo, que era exatamente a questão do sair da escuridão daquela ditadura, né? Refletia muito essa coisa de ver a luz de novo, depois de tanto tempo de preocupação eterna. Volta e meia, de vez em estava conversando com ele, de vez em quando ele ficava cismando com alguém, sabe? São coisas que você não consegue largar tão fácil. E quando o Eclipse teve essa cópia nova, né, que eu conheci o Eclipse naquela cópia clássica, que foi um telecine dos anos 90 da Bandeirantes, num telecine manchado. E já era uma cópia do VHS para depois virar um DVD. E assim, tipo, o filme estourou, né? Assim, ele renasceu, né? Foi aquela coisa bonita, brilhante na tela. E eles saíam todos felizinhos, né? Da sessão. E ele ficou falando comigo várias vezes que, nossa, tipo, foi o meu filme mais mal criado. E hoje tá todo mundo gostando tanto dele, sabe? Ele tá ficando. Aí às vezes ele ficava meio tristinho, mas ele tá meio atual, né? Moreno, né? Mas as obras são eternas, né? E aí, tanto que sempre que ele falava do Eclipse, você começava a ter reminiscência, contar algumas coisas da época mesmo, essa questão da perseguição mesmo, de ser uma forma de falar, que tinha essa questão também, de que o Eclipse tem tantas camadas, que é exatamente por tanto tempo de não poder se expressar, né? Não poder falar abertamente. Exato. Tem muito um grito de vários volumes, né? Uhum. Tem essa história, né? Porque o fotograma surgiu ali muito, enfim, dessa geração Paysandu e que faziam também muitas organizações de cineclube na Cinemateca, né? Passaram um monte de filme de animação da Europa Oriental e tudo mais. Só que tinha uma coisa, essa história, né? Porque quem fazia muita parte desse pessoal era o Elmar Soares, né? E o Elmar Soares teve envolvido no sequestro do Caravelle, que é aquele avião que foi sequestrado, foi levado para Cuba em 69. E nessa época, o Antônio Moreno servia no Exército. E ele servia num hospital militar, acho que no Rio Comprido, né? E do hospital militar onde ele servia foram roubadas umas metralhadoras. E o pessoal, teve uma época que eles foram interrogar, não sei quem, eu não me lembro exatamente de onde surgiu isso, mas o pessoal ficou perguntando quem é esse Petit Soldat, porque o pessoal chamava o Antônio Moreno de Petit Soldat, por causa do filme do Godard e porque ele estava servindo exército, ele chegava, né, com aquele cabelo raspado, com uniforme. E aí ficaram desconfiados do Antônio Moreno, e aí tem uma história que em algum momento abordaram o Antônio Moreno na rua, perguntando, eu acho, pelo Elmar Soares, ou mesmo perguntando como se fosse, você é amigo, né, do Elmar, você sabe dele, meio jogando uma indireta, e que seria provavelmente alguma pessoa, né, infiltrada, enfim, né, é muito louco. Eu fui no Arquivo Nacional, eu comecei a descobrir umas coisas do Arquivo da Ditadura no Arquivo Nacional, que tinha gente fotografando os encontros da Corsina por dentro, ou seja, alguém que participava da Corsina e entregava fotografia para os militares. Então, assim, é um negócio muito barra pesada. O negócio ali não foi... O Moreno, ele escapou por um triz, ele podia ter sido pego nessas histórias aí. Cara, foi assim, por um triz. E aí acabou o fotograma e tal, né? Porque como é que você vai manter um grupo com pressão dessa, né? Enfim, só contando essas histórias assim, que ele contou. Tanto que o filme do Steel é o Batuque, né? O Batuque é dedicado aos meninos.
Os meninos, na verdade, eram a galera que eles estavam escondendo em casa. Esse gente é muita entregação, né? A gente era assim. O Shio era outro que também falava que era meio visado, né? Porque ele era funcionário público, né? Ele trabalhava no Pereira Passos, não é isso? Ele não era uma DNR, era um negócio de estrada. Não, era de estrada, isso mesmo. Né? Então e ele era outro que também era supervisado, assim. Então ele também era outro que era bastante vira e mexe tinha alguém seguindo eles, né? Aquelas histórias que você estava contando agora há pouco. O Shio também tinha umas histórias assim. É que aquela coisa, não basta o azar ser seguido pela ditadura, você ser seguido pela ditadura e pela revolta. Pela direita e pela esquerda. Faz bem para todo mundo. Agora eu tô ouvindo todo mundo. Eu tava ficando meio louca aqui com um monte. Fui lá e tirei o computador da minha mãe e falei, bora. Eu não sei, eu acho que eu perdi, eu não sei se deu certo de você falar dessa parte, enfim, se você quiser também, que você estava falando das coisas que você pegou, alguma coisa da memória, né, do Moreno, que acho que o pessoal não ouviu essa parte. Tá. Então, eu não sei se também, como se o Daniel falou o que foi. Eu também perdi a parte sobre os últimos meses, né? Mas a questão é o seguinte, é que da outra vez que ele morreu, é que ele ficou bem doente, assim, ele achou que ele ia morrer. Então, eles me levou em casa, né? Aí ele disse, Jansen, aqui, ó, essa estante aqui você vai doar para a UF. Esses DVDs aqui você pode levar, são seus. Esses livros aqui são seus. Esse aí que você tentou me roubar, você pode ficar. E o carnê do auxílio funeral tá ali e eu vou fazer o upgrade para cremação, mas eu quero que você jogue minhas cinzas lá no posto 9. Aí você viu o armário novo que eu estou comprando? Aqui, ó, vai vir o sofá e vai vir o armário, vai ficar bonito aqui para poder tapar para o gato não mijar. Ele estava no plano A e plano B. Se morresse, se não morresse. Aí eu né? Fui segurando a informação, coisa e tal. Aí não foi daquela vez, mas assim, tipo, aquela coisa, vou ser o herdeiro da obra, vou ter que administrar isso. O problema que eu não ia prever é que foi exatamente no momento que eu achei que ele estava de birra comigo que ele teve um AVC e foi parar no hospital e foi a família a assistência social encontrou a família dele, ele não conseguiu dar meu número, nenhum contato. E aí foi quando ele ficou com a família até descobrir tudo. Vamos lá, foram alguns 6 meses e, resumindo, o que aconteceu é que muito pouco da obra dele sobrou. Porque o apartamento foi desmontado meio às pressas, então sobraram algumas latas de filme. Ele tinha muita coisa em DVD que ele produzia assim, meio esporádico. Isso aí não sobrou umzinho, isso me deu uma dor no coração. Mas, assim, tipo, tem pelo menos uma lata lá que eu acho que é um filme inteiro inédito e não é ponta, que tem muita ponta de filme, porque ele ganhava muito porque como ele limou em película, né? Então sempre para exercício era legal ter algumas pontas para poder fazer. E tipo, lápis dermatográfico, tem um monte, batoque, quando eu li aquele monte de batoque assim, e se tiver alguém usando moviola por aqui, vai querer biscoitar uma. Porque achar um batoque tá difícil, né? Não, batoque, pô, se você tiver, dá pra Cinemateca do Man que tá precisando, cara. Sério mesmo. Pois é, acho que o batoque tá um negócio raro, tô sabendo. Você deixa um batoque assim, ele some. Mas o que eu tô programando, assim, de levar pro... Já tem algumas semanas, só que, tipo, a semana passada eu achei que eu tinha positivado no de Covid e eu resolvi não sair de casa. Tá, era só alergia, eu fiz PCR e tava ok, mas eu perdi o tempo. Mas para levar o que eu vou levar pro Lupa, lá na UF, pra gente fazer a checagem lá com o Rafael de Luna. E
tomar coragem para invadir o computador dele, para ver se eu acho os últimos artigos que ele estava aprontando. Aí, tipo, sabe, tipo, não tô muito superando ainda para poder fazer isso. Mas eu juro que eu vou fazer com o maior carinho e respeito do mundo. Você pode contar com a minha ajuda também, que se você precisar. Agora, a gente tem que dar um jeito mesmo de preservar isso, porque o material do Steel, se eu não me engano, a irmã dele mandou todo lá para a Cinemateca do Man, né? Eu acho que talvez fosse a gente ver isso direitinho, e se for o caso, de repente falar com o Hernani e mandar para lá também. Ou não sei se a gente junta, é porque as coisas do Moreno estão mais lá no arquivo, né? Não sei se. Ultimamente, Não, não sei então, se. os negativos estão no Arquivo Nacional, né? De todos os filmes que tem negativo, né? Mas parece que estão nas condições boas, assim. São, acho que uns 12 filmes, 10 filmes que estão lá. Mas os arquivos em papel, tem muito arquivo do Antônio Moreno na Cinemateca do Man. Tem um arquivo belíssimo, na verdade, né? Tem entrevista, tem uns desenhos, tem recorte de jornal, tem até um cartão postal que ele desenhou pro Cosme, né? Que era o diretor da Cinemateca, que é super lindo, tem umas coisas do Coco Banana, que é um personagem que ele criou. Então, assim, se tiver arquivo em papel, qualquer coisa no sentido de documentação, assim, eu sugiro de botar na Cinemateca do Man. Agora, o Arquivo Nacional não aceita nada, eles não abrem. Assim, você não chega lá e deixa o filme. Até porque esses arquivos que estão no Arquivo Nacional não são públicos, são de contrato de comodato, né? Então é uma confusão, porque para você fazer qualquer coisa, do Antônio Moreno ali, vai precisar da assinatura da família. O ideal é que a família ceda essas coisas para o arquivo público, para o setor público do Arquivo Nacional. Mas isso a gente vai ter que ver mais para frente. É confusa lá a coisa, porque no fundo esses negativos todos que estão no Arquivo Nacional, eles estavam na Cinemateca do Man, só que em 2002 teve aquele despejo, aquela loucura daquela diretora lá que jogou um monte de filme fora, os filmes ficaram empilhados do lado de fora da Cinemateca do Man, que eram os filmes órfãos, né, que o pessoal chamava, e aí fizeram um movimento, ligaram, conseguiram que o Arquivo Nacional pegasse esses filmes, mas esses filmes nunca foram do Arquivo Nacional, eles são contrato comodato. Então, na verdade, basta entrar uma pessoa de má fé, digamos assim, na diretoria do Arquivo Nacional, que o Arquivo Nacional pode jogar fora esses filmes, porque esses filmes não são do Arquivo Nacional, eles estão lá por um favor. Também está valendo para qualquer arquivo ultimamente, né? Será que centralizar é a solução? Porque aparece o Lu, manda a polícia pegar as chaves e era uma vez, né? Mas assim, de papel não sobrou. Pelo menos comigo não tem nada de papel, não. Então. Nem o livro dele sobrou. Deixa com lupa mesmo ou com a Cinemateca do Man. Mas o Arquivo Nacional não. Eu vi os Super 8 com ele, foi lindo um dia que a gente se juntou, eu e o Antônio Moreno, lá no centro, no espaço. Ele levou os Super 8? A gente projetou os filmes e assistiu junto. Depois ele levou para casa, ele estava na casa dele. Só que aí então a gente teve essa conversa antes do debate aqui, enfim, dessa conversa aqui. Essa foi barra pesada. Eu chorei pra caramba também com essa história, porque a princípio a família dele jogou fora, os Super 8 não se sabe, enfim. Dizer isso aqui é até complicado, né? E a Super 8 não tá comigo. Ainda assim, não se encontrou esse Super 8, deve ter sido jogado fora junto com outras coisas. E aí tinha um filme dele sobre Quixadá, tinha um filme dele sobre Olinda, tinha um filme dele sobre o Chico da Silva, que é um pintor cearense. O que era maravilhoso, né? Porque é um animador fazendo um filme sobre o pintor. E tinha um filme que era um filme belíssimo, acho que eram dois até, que eram registros de aulas de animação que eram dadas na Cinemateca do Man no início dos anos 80, depois do incêndio. E aí tinha umas imagens, umas coisas, era meio uma mistura de registro de uma aula de animação com imagens de animação, mas que eram experimentos feitos junto com alunos ali. Que era bem bonito o Super 8.
Mas enfim, sei lá, né? Brasil. Ou seja, acho que eu vou fazer uma última tentativa maluca de dar uma passada lá no prédio. O problema é que já vai fazer, assim, tá, daqui a pouco vai fazer um ano, né, que ele teve o AVC. Para, assim, perguntar, que às vezes alguém catou algo no lixo. Tenta, né? Sei lá. Tenta, porque não é todo dia que você vê principalmente, ou então deve ter acabado uma daquelas galerias lá de Copacabana. Mas eu vou dar uma catada lá, dar uma interrogada no porteiro. Eu fiquei até pensando se essa lata de 16mm que você não conseguiu abrir, no fundo, não pode ter Super 8 dentro. Não, eu não abri, eu só não desenrolei. Eu acho que essa tentativa sempre é válida, né? Enfim, de repente é complicado, né? É uma situação que, às vezes, de fato, alguém pode ter pegado, alguém que é fácil de se chegar, mas pode ter caído nesse mundo vasto aí da... Falar com o porteiro, né? Porteiro normalmente sabe de tudo porteiro que acontece. sabe tudo, fica de olho ali que... enfim, dependendo, né? Pode ter parado em algum lugar, assim, daqui, sei lá, 10 anos, acho, né? Sei lá. Muito louco isso, né? E não, o Lucas, não tem nada de Super 8 no MAN? De Super 8? Não. No MAN só tem uma cópia do Eclipse. Uma cópia mesmo. Tinha uma outra cópia no MAN também de 16mm do Eclipse, mas que foi totalmente cristalizada. Já não dá para fazer. Não entra no projetor. Não nada na UF, não? Ainda não. Tu sabe se ele não deixou nada naquele laboratório, não? Não sei, porque com a história da pandemia, né, quer dizer, o ateliê está fechado há meses, né, então, quer dizer, tem muito trabalho de alunos, com certeza. Agora, eu não me lembro de ter visto nenhuma lata lá, não. Eu acho que ele não guardava isso lá, não. Porque aquela coisa, assim, a família não foi muito sensível com material papel. Isso, assim, livro, tudo. Mas eu penso que mas, assim, lata de 35 tem um monte. Eu tô com uma pilha aqui. É uma lata de Super 8, não é tão diferente, sabe? Acho que não seria algo que eles jogariam fora, assim. Foi a sobrinha dele, né, que estava cuidando dessas coisas. Quem tinha o contato dela era a Eliane. De repente, mandar uma mensagem para ela, perguntar o que ela fez com aquilo, né? Eu já sei. Porque uma coisa é você pegar papel, manuscrito. Você já falou com ela, então? Já, foi lá na casa dela pegar o material. Todo esse material que tá comigo eu peguei com ela. E o resto? Ela, você não fez. Não. Tudo? Pois é. Por isso que eu tô na esperança. Parece que os gatos não reagiram muito bem à prisão, a ficarem sem o dono. Aí saíram destruindo tudo. Que também tem a história dos gatos. Porque pra quem não sabe, o Antônio Moreno tinha uns 14 gatos em casa, né? Só isso? Só? Dizia a lenda que eram quase 30. Ele não dizia de jeito nenhum quantos gatos ele tinha. Ele vai puxar meu pé. Teve época que já foi 40, mas agora eram 20. Tá? Ele vai puxar seu pé. Não julgo, porque aqui também... 40 gatos, cara. Eu não julgo, porque aqui em casa... A minha proximidade com ele foi por causa dos gatos. Eu nunca tive aula com ele. Eu não fiz disciplina com ele. Eu fiz disciplina com o Daniel. E a minha relação com ele era totalmente gateira, assim. Era muito doido, porque tinha uns gatos, né, lá no fundo do IACS. Enfim, a gente sempre parava para conversar disso. E eu também sou super gateira aqui. Eu não estou em Niterói, né? Estou na casa dos meus pais, no interior de São Paulo. E sempre tive, sou dessas, assim, que teve já 20 gatos. Agora não mais, mas já é duro. Literalmente 20. Literalmente então, assim, 24, mas, assim, na verdade. Já que ele vai puxar meu pé mesmo, já que eu já dei o motivo, aí é o seguinte, o que acontece? É que ele tinha uma meia dúziazinha fomentando.
Sabe o que aconteceu? Assim, que teve uma primavera do amor lá, que aí a gataiada transou, que aí, tipo, aí, de repente ficou uns 20. De repente, do nada. E ele se apegava aos filhotes, ele não conseguia dar, era filhote demais. Aí ele mandou capar todo mundo. Só que tinha umzinho, o menorzinho, cara de mais safado, que ficou com uma bolinha interna. Ficou com um testículo interno que não deu para arrancar. Ele engravidou todo mundo. Se bobear até gato macho, ele engravidou. Aí virou 40. Ai, meu Deus. E foi... Aí, As histórias dos gatos eram as melhores. Ele uma vez chegou para uma reunião segunda-feira com uma cara arrasada, porque ele tinha comprado no final de semana, ele entrou numa loja americana e comprou um microsystem. O aparelhinho de som era desse tamaninho, com 2 caixas de som. E ele botou na estante da sala e ele estava todo contente com o aparelho. Diz que o gato olhou para ele, subiu na estante, olhando nos olhos dele, pegou e fez assim, pum, e derrubou o microsystem, e vieram as caixas juntas e espatifou ele no chão. Teve uma época que ele, antes dele adotar o laptop, ele tinha um desktop. Aí o gato mijava tudo. Ai, beleza, ele vai puxar muito meu pé, meu Deus. Aí, o que ele fez uma época? Ele contratou um marceneiro, ele fez um caixotão que era que ele trancava o monitor e o computador dentro, quando saía de casa. E o teclado para o gato não mijar. Aí o dia ele... Eu assim, estou... O que foi, Moreno? O Riquinho. O Riquinho era o que fazia mais merda, era mais merdeiro. O Riquinho, ele sempre falava do Riquinho. Também era um dos favoritos dele. Pois é, que era até o e-mail dele. O Riquinho está um velho insuportável. O que ele fez, mano? O Riquinho achou uma fresta atrás do caixote onde mijava e batia no computador e queimou o computador. Os gatos eles achavam as frestas de tudo. É por isso que muita coisa aconteceu quando ele passou, então ele passar mal para no hospital e encontrarem a casa. Ai, meu Deus. E aí, tadinho, é que ele passou um bom tempo assim, que toda semana ele estava muito mal, porque o que aconteceu? Como dos 40, 20 foram feitos de uma vez só e filhos do mesmo, e vem lá, estabilizou nos 40 por um bom tempo. Aí depois que eles naturalmente foram começando a morrer. Só que aí o que acontece? Você tem todos os gatos da mesma idade, aí vai morrendo todo mundo uma vez, né? Aí era... Ai, o Xereta. Ai, não, o Berlioz. Ah, não, a Maria Quitéria. A gente morrendo, você tá lembrando o nome de todo mundo, meu Deus. E era uma semana, cara. Ai, coitado. Aí por isso que nessa brincadeira acho que ele voltou a ter 20 gatos, porque a geração mais antiga já tinha subido no telhado. Muito bom. Eu tirei uma foto, assim, uma vez da casa dele, assim, meio escondido, assim, eu falei, cara, eu preciso... Aí eu tirei uma foto e tá o Moreno, assim, no computador, uma porrada de gato ao redor, assim, uma porrada de gato ao redor e o Moreno no computador, assim. Então é porque eu fiquei, cara, isso aqui eu preciso registrar isso aqui. Uma vez ele me... Assim, eu entrei várias vezes na casa dele, porque, tipo, era pegar material, e ele sabia que eu era alérgico a gato, então ainda fazia sacanagem. E toda vez que eu falava pra ele, pô, manda esse monte de gato até pra fábrica de tamborim da mocidade. Aí ele ficava puto comigo e depois ele fazia alguma coisa pra me sacanear. Aí uma vez... só que toda vez que eu entrava lá... Lembra do processo do Orson Welles? O filme? Aí tem a hora que ele vai na casa do Titorelli, que é o pintor, tem aquele monte de menina correndo pra lá e pra cá. Era aí na casa do Moreno, só que de menina era gato. Que o gato passava por cima de você, subia na tua cabeça, você ia sentar, você sentava no gato, você pisava no gato, respirava no gato, passava o sovaco no gato. Gente. E você é alérgico? E o alérgico. Eu passava lá uns 10 minutos, depois eu tinha um fechamento de glotezinho básico, sabe? Tinha que tomar uma injeção de cortisona antes de entrar na casa do Moreno. A piscininha, sabe? Piscina de cortisona. Gente, alguém quer fazer uma pergunta, fazer um comentário?
Eu estou acompanhando aqui, gente, se alguém quiser fazer algum comentário. Tonico que falou aqui, Tonico está assistindo a gente. Ele perguntou. Não, ele perguntou, não, ele só falou se a conversa está sendo gravada e tá, claro, né? Depois a gente coloca lá no YouTube, enfim, a gente tira os filmes, né? Mas assim, né? Também é importante dizer que os filmes que às vezes o pessoal chegou atrasado ou quer acessar em outro momento, esses filmes que a gente exibiu, eles estão num Vimeo que o próprio Moreno criou, né? Tem alguns desses filmes, tem mais, Lucas, tem mais um, né, que a gente não exibiu, dele, de autoria dele, e acho que tem algumas coisas de alunos também lá. Tem muito mais, acho que são, sei lá, 11 filmes que tem ali no Vimeo, mas que é bacana de ver, enfim, em outros momentos, ou quem chegou atrasado também ver depois, ver e rever. E que eu... O pessoal falando, né, no Facebook tem o pessoal falando do eclipse, da atualidade dele, né? Enfim, acho que é bem... E o Tristão, que está aqui também assistindo, está falando que gostou muito do Olho Amarelo do Tigre. Não sei se vocês têm alguma coisa para falar, né? Porque não é uma animação, né? O Olho Amarelo, ele fez depois que ele ganhou o Festival de Gramado, ganhou, é uma menção honrosa, né? E o filme passou antes do Rambo, aí ele ganhou um dinheirinho com Eclipse, né? Porque acho que era 10%, não me lembro qual era o porcento da bilheteria aqui pro curta-metragem, né? Por ali do curta. E aí, com esse dinheiro, ele conseguiu fazer o Olho Amarelo. E como ele tinha encontrado o Arthur Omar lá em Gramado e tal, que ganhou também algum prêmio lá com som, Tratado de Harmonia, ele chamou o Arthur Omar para fazer a trilha sonora, né? Que é a trilha sonora toda do Arthur Omar, né? Do Olho Amarelo. E é massa também, né? Que é os Osmo Bubu fazendo um dos Anjos da Guarda, né? Enfim, eu acho... E o que o Antônio Moreno falou é que o filme é muito baseado nas mulheres da família dele, né, cearense, que mulheres conservadoras, assim, conservadoras, digo, né, com esse catolicismo, né, e é como se fossem as conversas dessas, e as dores, e as coisas guardadas e tudo mais, de tias e tudo, que a partir daí que ele escreveu o texto, né, e também tem muita influência também da Clarice Lispector, né. Eu acho o texto do filme bem impressionante, assim. E o filme, ele foi feito propositalmente meio amarelado. E como o filme é escuro, essa coisa de ser escuro e amarelado, muita gente acha que era feito com sobra, né, de película envelhecida, mas não era proposital. Ele ficava meio chateado disso, de que as pessoas... Justamente o primeiro filme que ele conseguiu fazer com algum dinheirinho, as pessoas acharam que foi feito com sobra de material, né? E o pessoal, agora saiu umas perguntas aqui. O Tristão tá perguntando se o roteiro é dele. É dele, né? Acho que tava no roteiro do Olho Amarelo. Do Olho Amarelo. A Heloísa tá assistindo a gente também, que é professora do departamento. Ela falou que se alguém vê o texto sobre ator virtual, para avisar ela que acho que ela interessa ela na pesquisa sobre direção de atores. Beleza, vou colocar lá. E o Josimar também está assistindo a gente aqui. O Josimar está perguntando se vocês sabem do gosto musical do Moreno, se tem alguma história, porque chamou a atenção dele o primeiro filme, né, o Reflexos. Ele e o Steel fizeram sobre a Emilinha, né? Se vocês sabem alguma história alguma anedota dos gostos musicais de Moreno. No final do documentário que a gente fez sobre o Steel, tem um take que sou eu, o Moreno, o Steel e o Santeiro sentados no IAX. Você viu isso? Discutindo quem gostava da Marlene ou Emilinha. Aí alguém eu vi esse filme, tem alguém em algum momento cutuca e fala, não, Marlene era muito melhor, até tem uma história assim. Acho que é do Santeiro. Ficou fazendo provocação, pode crer.
Josimar, esse filme tá no Vimeo depois, que é o filme do Jansen com o Moreno, entrevistando o É o Steel, Planeta Steel, lá né? É o Planeta lá Steel. É o na Planeta Steel. praia do Yax. Na praia do Yax, né, que vocês gravaram. É na Acho que Praia do Iaco. mas tem uns takes em outros lugares também, não tem? Intercala? Tem muito apartamento do Steel. Que a ideia até era de fazer uma reedição quando o Steel se mudasse daquele apartamento, porque ele morou a vida inteira naquele mesmo apartamento, na Real Grandeza. E até porque que foi aparelho, né? Exatamente, aquilo ali tem história. Se bobear, se tirar um taco lá, vai ter algum exilado da ditadura embaixo. Mas o. E a ideia era fazer uma versão revista atualizada, principalmente que a gente achava que ia encontrar muita coisa na mudança, né? Mas aí, uma boa parte tem uma parte que é no apartamento mesmo, que ele fica lá brigando com o vasinho, né? Com o vasinho de plantas e uma parte também na Cobal, né? Que a gente fez. Mas por estar naquele livro, você tá mutada. Não, eu nunca ia perceber que era Cobal se você não tivesse falado. Assim, aqui. Não, foi muito louco a gente levar pra Cobal e descobrir que ele não bebe, né? Eu nunca imaginar que o tio não bebia, gente. E moreno um pouquinho. Mas de gosto musical, assim que eu me lembre. São duas referências assim, engraçadas, que tinha questão também até sobre morte, o que quer fazer, se é fazer um enterro, despacho, coisa e tal. Porque ele fez um filme sobre o Xumaré, né? Acho que o Jansen e o Daniel travaram. Outra vez? Voltou. Não, então fui eu, porque... Ah, tá. Que até era uma discussão que o Lucas estava tendo também, que tipo, até de religião também, que tipo, que ele fez um filme sobre o Xumaré, então todo mundo perguntava, se vai ter que fazer algum ritual, se ele vai ter que fazer na religião. Assim, gente, eu vou admitir que ele nunca falou nada comigo, e na casa dele eu não me lembro de uma guia, de nada, sabe, assim. Não sei se ele foi se foi algo que passou, se ele não ligava, ou se achava mais bacana pelo filme, mas sobre seguir a religião, pelo menos na casa dele não tinha nada que demonstrasse. Ou então ele tem comer tudo, né, também, né? Ele tem lá no debate ele falou que quem apresentou ele o candomblé foi o Steel, mas que ele numa época ia mais no candomblé do que ele passou a se interessar mais do que o Steel, né? Ele fala então, se tem Steel na história, eu já sei o que aconteceu. Não, é porque o Steel depois do candomblé, ele foi ficando cada vez mais inventivo e ele começou a fazer transcomunicação. Ele falava com os mortos através da televisão. Aí era todo um esquema de que ele botava uma câmera gravando uma TV fora do ar e aí depois passava aquilo em câmera lenta, em uma tal rotação, até sair alguma coisa que na cabeça dele era uma revelação do além. E aí o Steel tinha, acho que ele chegou a ter site, de volta e meia chegava no intervalo com olha só a mensagem que a gente recebeu agora do irmão Emanuel. Então acho que a coisa, assim, acho que se diluiu no Steel, acho que no Moreno deu uma sumidinha. Mas o Steel vem com esses papos malucos, com esses papos, não vou falar papo maluco não, tem que respeitar, gente. Depois ele aparece aqui na televisão, me puxa o pé e ainda aparece aqui na televisão. Mas ele estava com essa transcomunicação até o fim da vida mesmo. Ele ainda chegava... o Steel tinha muito assim de falar um animador, que eu não vou falar o nome do animador, porque senão ele vai saber. Ele fala, ele é a reencarnação do Walter Lentz. Tá de sacanagem, Steel. Ele é o Walter Lentz. É sim, ele fala, tô sentindo assim. Você tá vendo o Walter Lentz? Então tá. O dia até eu tava pensando em fazer um filme sobre os tios amiguinhos dele. Ele conversando com os amigos na TV. Fica brincando com essas coisas. Tá mutada, Lívia.
Eu tô rindo aqui, eu falei, vai, aparece aí na TV pra você, aí, pô. Aí é problema. Gente, não sei, Eu encontrei aqui a foto do Moreno com os Achou? gatos. Ah, que legal. Mostra. Eu vou botar aqui Compartilha no compartilhar. Ai, droga. Tem que abrir preferência de sistema. Não compartilhou não, né? Não. Não. Deixa eu ver aqui. Se você quiser mandar no droga. e-mail manda no e-mail do Arthur que ele coloca aí para vocês. Como é que tá falando aqui? Vê se você consegue mandar no... Vê se foi agora. Não vai. Foi. Ah. Foi. Nossa, que foto maravilhosa. O caixote! O caixote. Todo mundo em cima do caixote, em cima do computador. Assim. Ai, meu Deus, é muito Copacabana. Cara, e aqueles gatos com a manchinha de bigode, assim, que é muito bom, porque quando nasce um, cara, e eles cruzam, todos eles nascem com essa mancha, assim. É muito engraçado. Por isso que é todo mundo igual? Eles nascem, não sei então, o que no futuro, todos os gatos vão ter bigode. É só uma questão de tempo. Eles sempre nascem com essa manchinha, assim. Aí eu tive todos duas. Todos os gatinhos vão sair meio Hitlerzinho? Olha só. Não, é mais Dali do que Hitler. Depende da mancha, né? Essa conversa tá muito engraçada. É genial. Ele ia gostar. Falando de gato. Pronto, vou parar o compartilhamento. É isso. Mas é legal que você foi construído para... Engraçado que não tem a tampa do outro lado. Não sei se algum gato deve ter ramijado na tampa para ele tentar soltar. Cara, é triste, né? O pessoal falando maravilhosa essa foto aqui. Não, é a cara dele essa foto. Nossa, tem até pouquinho. 3, só tem 3. Só 3. 3 é... Tem uma... Ele deve ter dado comida lá no banheiro nessa hora. Os outros 20 estavam tímidos. Mas tinha vezes que chegava, eles estavam com fome. Eu tinha medo. Eu falava, Moreno, se dia você chegar em casa atrasado, eles vão te comer. Eu cheguei até a fazer uns desenhozinhos dos gatos atacando ele ficou putaço comigo. Mas é bem isso. Eu lembro que na minha infância tinha aqueles filmes Faces da Morte, não sabe? Esses que tem, sei lá, 12 episódios, assim. Não é episódio, né? Filme, 12 filmes mesmo. Tinha um dessa história de uma mulher que desceu num porão e tinha não sei quantos gatos sem comer, enfim. Era muito boa, assim. E foi na época que eu tinha um monte de gato, né? Muito louco. Gente, não sei se vocês têm mais alguma coisa, o pessoal aí que está nos assistindo. A gente teve um público muito bom hoje. Foi, sei lá, bem com quase 40 pessoas. Para o projeto é bem bacana, porque já está todo mundo numa fase dura, né? De ficar acompanhando coisas virtualmente, né? Já além do que a gente já tem que acompanhar, né, por obrigações diversas. Mas é isso aí. Antônio Silva Tunico Amâncio? Antônio Silva Tunico Amâncio? É o próprio. Oi, Tunico. Eu vou mostrar aqui um desenho que eu mostrei, que é aquele que ele fez para o Cosmo, que eu já tinha mandado para o pessoal. Alguém está perguntando aqui. Ele nunca fez animação de gato? Ian, vocês só... Não, ele tinha feito personagem gato. Ele tinha feito um roteiro que foi o seguinte: na época que eu estava
Eu estava muito lá desenhando, usufruindo do laboratório, porque minha casa estava impossível. E então ele estava com o roteiro todo bonitinho do gato que via o raio de luz, e subia. E aí ele, olha só que legal, bacana. Só que aí quando foi chegar na minha mão, aí eu já estou um espírito de porco, né? Aí eu já estava botando assim um ambiente todo sombrio, horroroso, o gato tentando escapar pela luz. Ele, poxa, mas eu fiz o negócio todo bonitinho. Mas acho que eu vou ver se eu acho. Acho que eu tenho esse argumento dele em algum lugar, do gatinho que subia o raio, que ele escalava o raio da lua. Aí, Ah, você tem material de papel, é isso. Aqui não tá. É que você tá muito imerso. Não, aí, mas é que tá. Esse eu não era papel, não. Eu animei no flash direto. Eu fazia muito rascunho naquele computador do laboratório e largava lá. Então ainda tá lá. É possível. Tem mais 10 anos, mas às vezes pode estar, né? Eu me lembro que ele adorava o Gato Félix, né? E tinha era o papel de parede de um dos computadores lá, e teve um aluno uma vez que pegou e deu uma arrumada na área de trabalho, não sei o quê, e numa dessas eu acho que ele apagou, trocou o papel de parede no fundo lá, e ele ficou bravo, ele brigou, ele queria os ícones dele de volta, que ele tinha apagado todos os arquivos dele. Não apagou, tá aqui, calma. Né? E tinha a coisa do papel de parede lá, que tinha que voltar o papel de parede do Gato Félix. Faria eu mesmo. Ver se pai mexer no meu Gato Félix. Audácia. E na sua organização, né? Aquela bagunça organizada que só. Exatamente, meus ícones todos rigorosamente fora do lugar. Hein? Que eu sei onde tá. Minuciosamente fora do lugar. Vai botar o cartão postal? Era esse cartão. Ele apareceu aí antes? Não. Não chegou a aparecer. Ué, apareceu? Ué. Não apareceu, não. Então bota. Apareceu? Agora com compartilhação? Não? Foi. Oh, que legal. Eu não sei se dá para ler aí as coisas. Tá dando para ler de boa. Fica muito pequeno. O cartão que ele fez pro Cosme de final de ano, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, de 81 para 82. Aí é o Coco Banana, né? Que é esse personagem dele, que é um coco com uma banana tapando o buraco. De boa, para mim esse aí era o próximo a ser restaurado. Um dos 2 Coco Bananas. Hã? Eu acho que, para mim, os próximos a serem restaurados, acho que tem que ser um dos 2 Cocos Bananas. Pois é. Eu acho, né? Eu fiquei pensando nisso, talvez nem ser o Olho Amarelo, ser as animações mesmo. Tem que ver. Tem que conseguir com a família a autorização para tirar lá do Arquivo Nacional. Isso é porque, na verdade, o que acontece é que o Hernani, eu conversei com o Hernani de tentar, enfim, estava pensando em fazer uma vaquinha, né, para digitalizar o Olho Amarelo do Tigre. Aí eu conversei com o Hernani falou que conseguiam, porque a Cinemateca sempre tem apoios, né, trocas de favores, a Cinemateca com produtoras, finalizadoras e tal. Aí tem um pessoal que está devendo um favor lá para a Cinemateca. Então ele conseguiria escanear um filme ou 2 do Antônio Moreno. Vamos ver, tem que conseguir a permissão lá da família, porque não está muito fácil. Tipo, essa questão, assim, quem vai ter o direito sobre a obra do Moreno. É sempre complicado essa questão lá do comodato lá no Arquivo Nacional. Quem é que tem direito, assim? Seria a família. Não, mas assim, qual conexão? Ela não tinha que ser a família toda, tinha que ser alguém da família? Acho que, assim, a princípio, tem que, né, direto, assim, são os irmãos, né? Sei lá. Mas aí tudo depende, né? Se fez algum inventário, se entrou com inventário, aí já complica um pouco, né? Mas normalmente, assim, direto, são os irmãos, né? Eu acho que inventário não vai rolar, não. Acho que não vai rolar, isso não vai acontecer, não. Mas o apartamento era próprio dele? A gente conversa essas coisas em off, eu acho. Pois é.
Mas assim, tipo, tem como transferir. Não, acho que o direito familiar não pode ser transferido para a instituição. A gente não pode, sei lá, a família transferir para a UF a administração disso. Não, eu teria que transferir para o próprio Arquivo Nacional. Aí era a melhor opção. Porque aí virava público e ficava para lá para sempre, assim, enquanto houver o Arquivo Nacional. A questão de ter qualquer filme que está no arquivo com contrato de comodato corre risco de vários problemas, várias questões, entendeu? O próprio Arquivo Nacional não tem direito sobre os filmes que eles mesmos guardam. É uma coisa complicada. É como se, entende? Então, assim, os filmes que estão em contrato comodato, que são esses filmes órfãos que vieram da Cinemateca do MAN de 2002, né? Então, assim, tem que passar para público, entendeu? Tem que ceder os direitos para o próprio Arquivo Nacional, é a melhor coisa a se fazer. Eu acho que eu consigo. Assim, tipo, a família não tá muito, assim, não tá nesse nível, não. Tanto que eles nem sabiam o que era. É o caso de falar com elas e conversar. Tem que falar. Se você puder falar com elas, seria ótimo. Com a sobrinha, né? Mas vamos conversar isso em off, tudo isso aqui está sendo registrado. Né? Exatamente, a gente já entrei. Olha só, já tem muito motivo para puxar meu pé, principalmente ter falado quantos gatos eram. É tudo muito recente também, assim, né? Enfim, é um turbilhão de coisa. E fora que a gente está muito distante, né, das coisas, é tudo mais difícil de acessar e aí a gente vê também essas oportunidades, né? É que o Daniel não estava na Copa o Lucas e antes a gente ficou conversando um tempão por e-mail do que tinha, do que não tinha, né? Tentando entrar, descobrir coisas e cruzar informações, né? Mas é isso, assim, é um trabalho que vai aí um tempo, né? Vamos tentar ver o que consegue fazer. É isso, né? É complicado porque tem coisas que são urgentes, né? Tipo, as coisas se deterioram muito rápido, né? Tanto que você falou da coisa do gato, né? E é real, cara. Gato destrói tudo mesmo. Sei que eles ficaram presos lá, sei lá. Pior que gato é incêndio, né? Exato. Então... Infelizmente, o material que a gente trabalha é um negócio. E também é legal a gente começar a avisar para a galera para, assim, delicadamente, né? Oi, é legal depositar as coisas em vida, sabe? Mas tem que falar com outro jeitinho. Tipo, sabe aquele seu filme? Pô, você precisa deixar uma cópia lá na Cinemateca, sabe? Vai que essa casa pega fogo. O problema também é que as cinematecas também, tipo, não estão com uma história muito boa, né? Principalmente depois do Bota Fora do MAN, né? A Cinemateca do MAN, você tá falando. É que aí, deixa você ter confiança, né, no depósito. Não, é o que eu te digo, eu acho assim, que arquivo em papel deveria ir para a Cinemateca, arquivo fílmico pode ser tudo para o Arquivo Nacional, só que entrar no Arquivo Nacional não é moleza. Hoje em dia, o Arquivo Nacional não recebe as coisas facilmente, é todo um processo. E comodato, então, nada, eles não recebem mesmo. Comodato, eles dizem, não, pelo amor de Deus. E o depósito do CTAV, como é que tá? Cara, não sei. Parece que tá bem, tá funcionando. Eu já depositei filme lá. Mas, assim, eu acho que era melhor estar junto com os outros filmes dele, no Arquivo Nacional. Não, é que eu tô falando assim aquela coisa também para avisar para as pessoas para depositar as coisas em vida, né? Então, tipo, um lugar bom, será que o CTAV seria uma alternativa para uma pessoa não morena, entendeu? Eu acho que é uma alternativa, sim, o CTAV. E eu acho que depende do... Assim, o que eu, conversando com o Hernani, que eu não sei nada de preservação, a real é essa. Mas, assim, o que o Hernani já me disse é que, às vezes, quando o filme está mais deteriorado, é melhor se deixar na Cinemateca do MAN, que eles seguram mais do que no CTAV. Enquanto se o filme estiver mais novo, se bota no CTAV, tem uma história aí. Nossa. Eu não sei direito, porque é isso. O MAN, eles isolam filmes deteriorados, eles conseguem ter uma sala lá de isolar. Mas também, cara, a Cinemateca do MAN vai se mudar no ano que vem. Né? Tá se mudando já, né? O arquivo todo
fílmico vai se mudar no segundo semestre do ano que vem, provavelmente. Pra onde? Tá indo para a Rua do Senado. O arquivo em papel já mudou. Já tá todo na Rua do Senado. Olha só, sabia disso não. E aí, só vendo como é que vai ser essa nova estrutura, me parece que, enfim, que vai ser bem melhor, só pode ser melhor do que o que estava, né? Que a estrutura do prédio antes estava muito... Cara, aquele prédio ali, edifício escola ali no Mana, caindo, né? Tá caindo? Não, né? Tá... a estrutura tá bem danificada, né? Assim, o filme. Realmente. Aquilo não foi pensado para ser arquivo, cara. Do lado da Baía de Guanabara, assim, é uma coisa... Então acho que... Podemos... Temos mais alguma pergunta? Tem mais alguém? Fez mais algum comentário? Não, aqui no YouTube eu acho que não. E não, pior que a nossa apresentadora caiu, né? Que Nossa, indelicado. Imagina, a gente fechando a sessão sem ela. Eu vou esperar um Sem pouco. ela, Não né? sei. Conta uma piada, Aliança. Sim. Não, eu só sem querer se preparar sou péssimo. Alguém perguntou aí se o Moreno já fez filme... Nunca fez filme com gato, se tem algum filme dele com gato. Então a gente já respondeu. Respondeu? O roteiro que ele tinha feito, que é do gato que trepava no raio de lua. Pode crer. Mas não fez, né? Não tem nenhum filme outro. Não. Eu me lembro dessa história, assim, é muito curioso, né? O Bressani, por exemplo, que eu saiba, tem essa história que o Bressani era muito apaixonado por cavalo, né? Porque ele tem, não sei se ele tem um terreno lá, acho que em Mauá, ou coisa do gênero, mas que ele é bastante ligado a cavalos, não tem cavalo nos filmes dele. Dizem que a melhor maneira de estragar um hobby ou alguma coisa que você gosta é transformar em trabalho, né? É o que eu fiz com a animação. Exatamente. É o que eu fiz com a animação. Que droga. Bom, só acho que a gente fecha, né? A Lívia, não sei se ela vai voltar. Lívia tá voltando. Ai, meu Deus. Tá dureza hoje. Aí. Eu tava aqui correndo com o celular, vendo vocês. Aí, ó, com tudo ligado. Saí tirando todos os aparelhos possíveis, assim, do armário, porque hoje tá duro. Mas acho que podemos encerrar, né? Acho que não teve mais questão. É isso, gente. Vamos aí, estamos, né? Eu já tinha dito isso para Lucas, para a Aliança, que a gente puder ajudar, assim, de maneira institucional, a gente tenta aí conversar, vamos ver. Com certeza. Dizer mais uma vez que, em nome, né, do Cinearte, UF, a gente está sempre aberto aí a receber ideias, conversar, vamos fazer projeção, se possível, lá na sala, porque virtual já está, né, é bacana, porque são encontros que às vezes são emergenciais, assim, que rola de fazer virtual, e, enfim, de alguma maneira facilita também, né, mas é bem mas seria muito mais interessante ver eclipse na tela do cinema, né, tipo, enfim. Mas é isso, aí fica aí aberto, né, para vocês o convite, para a gente estabelecer outras parcerias e agradecer mais uma vez ao papo e agradecer ao público também. E sei lá, e vamos ver se, eu não sei muito o que dizer, assim, esperar que o Moreno tenha essa memória, assim, resgatada, sabe, esse trabalho dele não se perca, assim, né, alguma coisa, claro que, pelo visto, acho que vai
ser difícil, mas, né, é bacana ter... A gente chama de discípulos, né? E assim é um ícone, assim, né? Eu nem te conhecia, mas eu já sabia, né? Dessa sua proximidade com ele, assim. Acho que tem muitos outros. E é isso. A gente tem que digitalizar o Coco Banana mesmo, porque o Coco Banana era um alter ego do Antônio Moreno, né? Assim, Pois é, e a capa do livro, gente. Vamos nessa. A gente consegue. E assim, qualquer coisa do que eu encontrar aqui no material, a gente já marca uma outra sessão dos inéditos. Olha o que a gente pode conseguir aqui. Com certeza. Beleza. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, aí a gente pode... Tchau. Não, agradeço. Só agradecer, parabenizar pelas exibições do Cinearte, né? Legal vocês estarem fazendo esses resgates, né? Como fizeram com o trabalho de Moreno. Daqui, já vou anunciar, né? Já dar spoiler. Daqui acho que umas 2 semanas, a gente tá fechando ainda, mas a gente vai fazer uma pro Marinho. Legal. Aí acho que vai rolar, a gente tá vendo aí sugestões do Hernani, como sempre, né? A gente vai tentar exibir o Boi de Prata, que é um filme que foi feito por um aluno da UF, né? O Marinho é o protagonista do filme. Teve um projeto de restauração dele com, acho que o pessoal do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A gente tá vendo, acho que vai rolar essa exibição praticamente certa. Então, fiquem ligados. Legal. E eu mando para vocês. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada, viu? Beijão, Beijo a todo obrigado. mundo, abraço.